Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Certamente, você já ouviu falar daquele velho ditado, no lugar certo e na hora certa. Mas com o rei de Israel foi ao contrário. Davi estava no lugar errado e na hora errada. A Bíblia diz que ao passear no terraço do seu palácio, Davi avistou Batseba, a esposa de Urias, tomando banho. Davi sentiu uma forte atração por ela e, sem resistir às suas paixões, Davi mandou chamá-la até o palácio, aonde tiveram relações sexuais, e Batseba acabou engravidando. O pecado de Davi e Batseba é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de saber a sua opinião. Você acha que Batseba facilitou para ter relações sexuais com o rei Davi? Ou Davi usou o seu poder de rei para forçar Batseba a se deitar com ele? Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos te contar tudo sobre como foi este adultério, que resultou na morte de Urias e do filho de Batseba e abalou toda a nação de Israel. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode ser parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um like neles. E se você ainda não faz parte dessa grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Não era comum que os reis ficassem em casa enquanto o seu exército lutava, pois o papel do rei era liderar e inspirar suas tropas no campo de batalha. No entanto, a Bíblia diz que na primavera era a época em que os reis saíam para a guerra. Porém, o rei Davi não foi para a guerra. Ele ficou em Jerusalém e enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, para lutarem contra os amonitas. Ao contrário do que todos esperavam, Davi estava ocioso, aproveitando o clima pacífico de Jerusalém, enquanto seus valentes generais e corajosos soldados estavam derramando seu sangue e arriscando as suas vidas pelo reino. Enquanto isso, Davi relaxava e cochilava tranquilamente em suas dependências reais. Enquanto isso, o seu exército dormia em tendas improvisadas no campo de batalha sem qualquer tipo de conforto. Em uma determinada tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. O palácio do rei Davi ficava no alto, em um ponto estratégico, onde ele tinha uma visão privilegiada de toda a cidade. Do terraço, Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho e perguntou a um dos seus servos: quem era aquela mulher? E disse-lhe: aquela é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hetita. Davi, então, movido por uma forte atração sexual, mandou buscar Batseba e se deitou com ela. Não sabemos qual foi o argumento que Davi usou para falar com Batseba antes do ato sexual, ou se ele usou algum tipo de argumento, A Bíblia nos diz que Batseba havia acabado de tomar banho para se purificar da sua impureza, da sua menstruação, quando o rei Davi a tomou e teve relações com ela. Após o ato sexual, o rei Davi dispensou Batseba e a mandou para sua casa. Um tempo depois, Batseba mandou um recado ao rei Davi dizendo que estava grávida dele. O que me chama muita atenção nesse texto é a determinação de Davi para pecar, pois quando ele vê aquela mulher tomando banho, ele procura se informar quem ela era. Mas ele estava tão determinado em possuí-la que ele pouco se importa se Batseba é filha de alguém. Davi pouco se importa
se Batseba é a esposa de alguém. O desejo de Davi por aquela mulher era tão grande que ele ignorou completamente a lei moral que claramente proíbe o adultério. Ele também ignora a lei civil de Israel, que condena à morte por apedrejamento os adúlteros, mesmo que seja o próprio rei. Sem falar que Aitofel, o avô de Batseba, era o principal conselheiro do rei. O pai de Batseba era Eliã, um dos principais capitães do exército de Israel. E o marido de Batseba era Urias, o hitita, que era um dos 30 valentes do exército do rei Davi. Algumas pessoas criticam Batseba, alegando que a culpa deste pecado foi totalmente dela e que ela tomou banho no terraço ou no quintal da sua casa de propósito para expor a sua nudez para provocar o pobre Davi. Porém, o texto bíblico não revela as intenções de Batseba e nada sobre o seu caráter ou a sua personalidade ao ponto de podermos afirmar que a sua exposição foi proposital. Na verdade, é muito provável que Batseba contasse com a ausência de Davi na cidade, pois como uma cidadã de Israel e sendo seu marido um dos valentes soldados da nação, Batseba possivelmente também esperava que o comandante supremo das Forças Armadas de Israel estivesse lutando junto do seu exército. Um outro detalhe importante é que a casa de Batseba ficava bem abaixo do palácio do rei Davi. Portanto, não dava para ela ver quem estava no terraço do palácio. Outras pessoas dizem que Batseba poderia ter dito não para o rei Davi e que ela não deveria ter ido ao palácio, pois afinal de contas ela era casada. Mas será que Batseba poderia ter dito não? Precisamos considerar essa pergunta do ponto de vista de Batseba naquela época e naquele momento de guerra, pois o rei de Israel mandou buscá-la em sua casa, e como não bastasse Davi ser rei, ele também era conhecido por ser temente a Deus. E naquele tempo, as mulheres não tinham a liberdade de expressão nem voz ativa como tem nos dias atuais. Então, por que Batseba haveria de temer ir ao palácio real? Talvez Davi tivesse notícias de seu marido, e por Urias ser um dos 30 valentes, pode ser que ele foi terrivelmente ferido ou até mesmo morto em batalha, e agora o rei queria avisá-la pessoalmente. Ao entrar na presença de Davi no palácio, Batseba descobre as intenções do rei. Mas será que mesmo assim ela não poderia ter dito não ao rei? Talvez ela disse não ao rei e lembrou a Davi seu estado civil e sobre a lei de Israel. Entretanto, nada disso nos é revelado, pois o foco da narrativa bíblica é Davi e suas ações enquanto governante. Batseba é retratada como agente ativo somente em 4 momentos da narração bíblica: na sua ida ao palácio e ao voltar para sua casa, ao enviar notícia de sua gravidez e ao lamentar a morte do seu marido. Porém, é Davi que a vê, é Davi quem pergunta a seu respeito, é Davi quem a chama para si, é Davi quem deita-se com ela. Percebam que Batseba é quem sofre todas as ações de Davi. O pecado de Davi foi tão grande que o nosso Deus enviou um profeta para repreendê-lo. E Batseba é comparada como uma ovelha inocente. Lembrando que Sara, a esposa de Abraão, passou por uma situação parecida com a de Batseba, quando Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la para o seu harém. A melhor expressão dos nossos dias atuais para explicar a atitude do rei Davi é estupro de poder, no qual uma pessoa numa posição de autoridade abusa desse poder para manipular
ou coagir outras pessoas a fazerem algo contra a vontade delas. Davi era o rei e ele deveria proteger os necessitados, mas no caso de Batseba, ele se torna um agressor. A narrativa bíblica deixa claro que para Davi, Batseba não passou de uma mera diversão, ou seja, Davi só queria saciar o seu desejo sexual. Batseba foi uma triste vítima de abuso de poder, que depois de ter sido assediada sexualmente, foi descartada como um objeto qualquer, como aquele brinquedo com o qual uma criança já cansou de se entreter. Depois de saber que Batseba estava grávida, Davi monta um plano para se livrar da culpa e da responsabilidade. O rei Davi, então, usa a sua autoridade e retira Urias do campo de batalha, e o embebeda e o incita-o a ter relações sexuais com Batseba. A intenção de Davi era alegar que o filho bastardo que crescia no ventre de Batseba se tornasse o filho legítimo e prematuro de Urias. Mas Urias recusou-se a ir para casa para deitar-se com a sua esposa. Ele alegou para o rei que os seus companheiros de batalha ainda estavam lutando e ele não poderia estar em casa desfrutando da sua esposa e nem de mordomias. Com certeza, o rei Davi ficou irado com a atitude de Urias. Tanto é que Davi orquestrou a morte de Urias. No dia seguinte, logo pela manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio do próprio Urias. Na carta, o rei Davi escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias era tão fiel a Davi que foi ele próprio quem levou a carta com a autorização da sua morte. Após a morte de Urias, Davi se casa com Batseba e acha que tudo vai ficar bem. Porém, para Deus, nenhum pecado fica encoberto. Tanto é que Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. E após a repreensão de Deus através do profeta Natã, Davi confessou o seu pecado e se arrependeu. Mas as consequências do seu pecado continuaram a afetar a sua família e seu reinado pelo resto de sua vida. Essa história é um lembrete poderoso de que ninguém está imune ao pecado, nem mesmo aqueles que são considerados grandes líderes ou pessoas de fé. Essa história também destaca a importância de se arrepender e buscar reconciliação com Deus e com aqueles que foram prejudicados pelo nosso pecado. Que essa história nos inspire a buscar a justiça, a honestidade e a integridade em nossas próprias vidas, lembrando-nos sempre de que as escolhas que fazemos têm consequências duradouras, ou seja para o bem ou seja para o mal. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.